De Deus, cara, como eu sou apaixonado por Jesus, sou apaixonadão por Jesus, cara. Gosto muito de dar um cheiro nele, dar um cheiro no cangote dele. Você gosta? Eu gosto, hein, cara? Nossa. E a presença do Senhor é tão forte nesse lugar, queridos, que a gente fica até com temor, o coração fica cheio de temor. Mas eu creio que Deus, Ele quer falar comigo e com você nessa noite de uma maneira intensa, profunda. Quantos aqui querem ser mais profundo ainda, tocados por Deus? Eu sei que você já está sendo tocado por Ele. Então quero convidar você a fechar os seus olhos. E eu queria que você apresentasse as suas expectativas diante do Senhor nessa noite. Deus, Ele trabalha em cima de expectativas. E a Bíblia fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E a presença do Senhor já está aqui. Mas eu queria convidar você a ir um pouco mais fundo, a entender a liberdade que nós temos. Não liberdade para fazer o que nós queremos, o que nós quisermos, mas a liberdade que o Senhor nos oferece é a liberdade para fazer aquilo que a gente não podia fazer. Essa é a liberdade que Ele nos dá. Não é a liberdade para vivermos do jeito que nós quisermos, mas é a liberdade para fazermos aquilo que antes nós não podíamos. E antes nós não podíamos falar com Ele. Antes nós não podíamos nos aproximar dEle. Mas agora nós temos livre acesso. Agora nós temos livre acesso. Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio. A Tua presença é o bem mais precioso, é o mais importante nessa noite. Nós estamos totalmente abertos. Nós estamos totalmente rendidos, sem reservas nenhuma, Deus. Essa noite eu quero me apresentar diante de Ti sem reservas nenhuma, sem guardar nada para mim, sem reter nada para depois. Mas me render totalmente, nos render completamente a Ti, a Tua presença, a Tua palavra. Como nós queremos Te ouvir, Espírito Santo, como nós queremos Te ouvir. Como nós queremos Te ouvir. Abrimos o nosso coração. Flua em nosso meio, ministra aos corações. Só o Senhor tem palavras de vida eterna, Deus. Eu não tenho, mas o Senhor tem. O Senhor tem palavras de vida eterna. Fere o nosso coração com fome e sede por mais da Tua presença nessa noite. Faça uma marca profunda em nós. Uma marca profunda em nós. Para que nunca mais sejamos os mesmos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Querido, eu queria deixar você bem à vontade para você ficar aí com Deus, cara. O culto é para Ele. Ninguém veio aqui cultuar ninguém a não ser Ele. O culto é para Ele. Então dê atenção para Ele. Dê atenção para Ele. Ouça a voz dEle. Ele está aí sentado dentro do teu coração. Então ouça a voz dEle. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra, algo que Deus tem colocado ao meu coração. O tema da palavra, conseguiram fazer? Põe aí pra gente. Revelando o coração da noiva. Revelando o coração da noiva. Nós somos a noiva, amém? Se você não tem certeza disso, até o final desse culto você vai sair com esse entendimento, de que você é noiva, que nós somos a noiva de Cristo. E sabe, queridos, nós precisamos compreender de Deus e entender
o momento em que nós vivemos, cada vez, a nossa vida, querido, não é no automático. A vida que o Senhor nos convidou para viver, nos chamou, não é no automático. Deus não nos deu um manual de regras, um botãozinho de piloto automático, que a hora que a gente aceita Jesus, a gente aperta o botãozinho de piloto automático e vai andando até chegar no céu. Não, nós precisamos entender o momento em que nós vivemos, nós precisamos entender as estações. Você sabia que o reino do Espírito tem estações? Igual as estações do ano. Verão, inverno. Talvez você vai sair daqui me achando o cara mais louco desse mundo. E eu não ligo não, pode achar que eu sou meio louco mesmo. Mas nós precisamos aprender a discernir as estações em que nós vivemos, o momento que nós estamos vivendo. E Deus tem colocado algo ao meu coração. O ano de 2019 foi um ano difícil para mim, muito difícil mesmo. Foi para mais alguém? Um ano muito difícil. Tem, glória a Deus, os remanescentes estão aí. Aqueles que sobreviveram. Foi um ano muito difícil, queridos. Foi um ano de deserto. Eu gosto de dizer isso, que o ano de 2019 foi um ano de deserto. Pelo menos eu tenho essa impressão no meu espírito de que foi um ano de deserto. Para algumas pessoas que não compreendem as coisas espirituais, foi só um ano com alguns problemas anormais. Para algumas pessoas que não compreendem aquilo que está acontecendo no reino do Espírito, foi só um ano com umas dificuldades, um nível hard, um nível um pouquinho mais difícil. Mas eu sei que você percebeu que talvez você tenha entrado num deserto. E deserto é lugar de crente, viu, gente? Se andar num deserto e não tiver um crente ali, está faltando crente. Porque o Senhor, a nossa vida com Deus, muitas vezes nós passamos por desertos. E deserto faz parte da nossa vida. Deserto serve para nos moldar, deserto serve para nos dar um caráter de Cristo. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração. Antes de nós lermos, eu quero explicar algo para você. A nossa vida com Deus nós precisamos ter, todo cristão, todo mundo que nasceu de novo, precisa aprender a desenvolver 3 tipos de mentalidade. Diga assim comigo, 3 mentalidades. A primeira de todas é a mentalidade de filho. Fala assim comigo, eu sou filho. O Pai nos adotou, queridos. Nós éramos órfãos. A Bíblia fala que quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Nós recebemos uma identidade. Todo cristão precisa ter essa identidade e essa mentalidade de filho. Sabe por quê? Porque senão ele só fica mendigando. Senão ele não consegue, ele vira o filho mais velho da história do filho pródigo. Ele vê o pai abençoando o outro e fala assim, eu estou fazendo tudo e o Senhor não faz nada para mim. E o pai fala assim para ele, mas você também é meu filho, tudo que eu tenho é teu. Então todos os cristãos precisam ter uma mentalidade de filho. A segunda mentalidade que nós precisamos ter, e identidade que nós precisamos ter, é uma identidade de servo. Diga assim comigo, servo. Eu e você somos cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos capacita para sermos servos, para servirmos ao reino de Deus. Eu não posso ter uma mentalidade somente de filho, sabe por quê? Porque senão eu não faço nada em casa. E eu não posso ter uma mentalidade somente de servo, porque senão eu não desfruto de nada. Mas existe uma terceira identidade, uma terceira mentalidade que nós precisamos ter e desenvolver, e entender que nós somos noiva. Diga assim comigo, noiva. Noiva. Nós temos um noivo, um amado Jesus. Meu amado é o mais belo entre. Exatamente, nós temos um noivo. Nós precisamos aprender a nos comportar e aprender a desenvolver e entender essas 3 mentalidades. Você precisa saber ser servo, você precisa saber ser filho e você precisa saber ser noiva. Ser noiva de Cristo. Ser apaixonada por Ele.
Eu sei que para os homens, para nós homens, é meio estranho falar assim, eu sou noiva. Imagina um cara bombadão com vestido de noiva, né? Mas é noiva no sentido de relacionamento com Ele. Relacionamento. A Bíblia fala que Cristo voltará para buscar a sua noiva. Se não quer ser noiva, então Cristo não vai vir te buscar. E nessa noite eu quero me aprofundar nessa mentalidade de noiva, nesse entendimento de noiva. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá no livro de Oséias. Desculpa, eu sempre esqueço, gente. Oséias capítulo 2, versículo 1. Biel, não faço a menor ideia de onde está esse livro. Não sei. Eu sei que para algumas pessoas talvez você fale assim, nossa, a Bíblia podia ser em ordem alfabética, né? Ficava mais fácil de achar. Mas você já ia logo na letra O, falava assim, Oséias está aqui. Mas Oséias é um dos profetas menores, querido. Oséias capítulo 2. E só para você entender o contexto, Oséias foi um profeta chamado por Deus. E todo mundo que é chamado por Deus para ser profeta, se você quer ser profeta, entenda que Deus vai pedir umas coisas meio doidas para você, cara. Todo profeta é meio doido da cabeça. E para Oséias não foi diferente. Deus pediu umas coisas para os profetas. Cara, você começar a ler os profetas, pega um dia para você ler os profetas da Bíblia. Você vai ver que para Jeremias, Deus mandou ele raspar a cabeça, jogar os cabelos no vento. Para cada um, Deus pediu uma coisa. E para Oséias, acho que foi um dos pedidos, uma das direções, um dos atos proféticos mais difíceis. Deus falou para Oséias se casar com uma prostituta, com uma mulher adúltera. Deus falou assim para Oséias, vai lá e toma uma mulher adúltera e se case com ela. Se case com uma mulher adúltera, uma mulher infiel, porque eu quero mostrar como é que Israel é comigo. Talvez eu e você íamos olhar para Deus e falar assim, Deus, acho que eu não quero ser profeta mais não. Mas Deus manda Oséias se casar com uma mulher adúltera. E ele já tem 3 filhos ali com ela. E aqui no capítulo 2... Oséias está trazendo uma palavra. É só para você entender a analogia que Deus fez entre a infidelidade da mulher de Oséias e a infidelidade que o povo de Israel tinha para com ele. E o capítulo 2 diz assim, a partir do versículo 1: chamem a seus irmãos, meu povo, e as suas irmãs, minhas amadas. Repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher e eu não sou o seu marido. Isso aqui é o Senhor dizendo para o povo de Israel. Retire ela do rosto a aparência adúltera e do meio dos seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua como no dia em que nasceu, e farei dela um deserto, e a transformarei em terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, porque os seus são filhos de adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha. Pois ela disse, irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso, bloquearei o caminho dela com espinheiros, e a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá, voltarei para o meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que foi eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Quem me conhece sabe que eu sou cismado com esse negócio de trigo, vinho e azeite, cara. Esse negócio me persegue na Bíblia. Cadê, gente? Até perdi. E ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, alimento, alegria e unção. Quem a cobriu de ouro e prata, para que eles usaram para Baal. Por isso levarei o meu trigo quando ele ficar maduro, e o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dela a lã e meu linho,
que serviam para cobrir a sua nudez. Agora, pois, vou expor a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes. Ninguém a livrará das minhas mãos. Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Arruinarei suas videiras e as suas figueiras, que segundo ela foi pagamento recebido pelos seus amantes. Farei delas um matagal e os animais selvagens a devorarão. Eu a castigarei pelos dias em que ela queimou incenso aos Baalaíns. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes, mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Portanto, agora vou atraí-la ao deserto. Preste atenção nisso. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe ao coração. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Açor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua infância, da sua mocidade, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia farei em favor deles um acordo com os animais do campo, com as aves do céu, com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor, responderei aos céus e eles responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite. Eu a plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele que não é o meu povo, você é meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Sabe, queridos, é um texto um pouco complexo, um pouco difícil de entender, mas é um texto muito forte. E nós precisamos compreender, às vezes, por que o Senhor nos leva ao deserto. A Bíblia fala que deserto é lugar para saber o que existe em nosso coração. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz assim, eu te levarei ao deserto, eu te levei ao deserto para saber o que existia no teu coração. Eu te levei ao deserto para saber o que existia no teu coração. E esse capítulo diz que o Senhor atrai a noiva ao deserto para falar-lhe ao coração. O deserto é lugar de solitude, não de solidão. E nós precisamos aprender a viver em solitude, a ficar a sós com o Senhor. Eu quero perguntar para você, quando foi a última vez que você ficou a sós com Deus? A sós. Você ficou só você e Ele. Isso é solitude. Nós precisamos aprender a viver em solitude. Muitas vezes uma companhia, um amigo, uma namorada, uma esposa, um marido, um discipulador, um pastor, não estará ao nosso lado. E se nós não aprendemos a viver em solitude, nós vamos morrer no deserto. Entenda que o Senhor está te chamando para viver um tempo a sós com Ele. Eu quero falar de maneira profética nessa noite. E eu quero que você entenda isso. Abra os teus ouvidos espirituais para ouvir aquilo que vai ser dito nessa noite. O Senhor está nos chamando para um tempo de solitude nele. Um tempo onde nós precisamos aprender a vivermos a sós com Deus. A sós com Deus. Um tempo onde nós vamos poder ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração. Toda vez que Deus nos leva ao deserto, querido, Deus não nos larga lá sozinhos. Deserto não é lugar de castigo, sabia disso? Deserto não é lugar de castigo, deserto é lugar de realinharmos o nosso coração.
Deserto não é o cantinho da disciplina de Deus, onde que se você foi mal, você vai para o cantinho da disciplina, até você ficar lá e aprender. Não. Deserto é um lugar onde nós podemos ouvir ao Senhor. Ouvir o Senhor falar ao nosso coração. E eu sei que o Senhor tem nos chamado como igreja, como noiva de Cristo. E igreja, além da placa Cristo Salva, além da rede de jovens, para vivermos um tempo onde nós precisamos ouvir ao Senhor mais atentamente. Onde nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor deseja de nós. O que o Senhor espera de nós. Eu quero te fazer uma pergunta, responda aí no teu coração. Quando foi a última vez que você ouviu assim do Senhor? Filho, eu não gostei disso que você fez. Quando foi a última vez que você ouviu isso? Se você me falar assim, ai Biel, não lembro, quer dizer então que tudo que você está fazendo até agora não desagradou o Senhor. Quer dizer então que já nasceu um par de asas nas suas costas, uma auréola, e como eu disse hoje de manhã para o pessoal do louvor, você já é um semideus aqui na terra. Muitas vezes nós não ouvimos ao Senhor. Nós não ouvimos porque nós perdemos o nosso coração. E nós precisamos entender que é um tempo para nós estarmos a sós com Ele. Não é um tempo para você se colocar em evidência, querer se mostrar. Porque esse versículo diz que Ele vai deixar a noiva nua, onde a vergonha dela vai ser mostrada. E nós precisamos entender isso, entender aquilo que o Senhor está dizendo. Tempo para nós buscarmos conserto. E deserto, querido, deserto é lugar de provisão de Deus. Deserto é lugar de provisão. Deus não te manda para o deserto para ficar lá sozinho, muito pelo contrário, Ele está lá com você o tempo todo. Deus nos alimenta no deserto. E eu gosto de falar que Deus muitas vezes nos alimenta antes, durante e depois do deserto. Elias foi um cara que foi alimentado pelo céu antes do deserto. A Bíblia fala que os corvos foram levar alimento para ele. E aí depois disso, Deus falou assim, vai, levanta e anda aí. Ele andou 40 dias no deserto. E aquilo para realinhar o coração dele. A Bíblia mostra o povo de Israel que foi alimentado durante o deserto. 40 anos sendo alimentado todos os dias por Deus. Caindo o maná do céu. E a Bíblia mostra Jesus, que foi alimentado depois do deserto. Elias precisava realinhar o coração dele. Israel precisava aprender como viver para alcançar uma promessa. E Jesus precisava revelar o seu coração, provado e aprovado por Deus. Então entenda que se você estiver passando um tempo de deserto, você só está sozinho. Se você quiser, porque Deus quer estar com você. E você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Ouvir a voz de Deus para realinhar o teu coração. Realinhar o teu coração. E deserto para a noiva de Cristo. Eu quero trazer alguns tópicos aqui. Deserto para a noiva de Cristo é lugar de despertamento. Diga assim comigo, despertamento. Despertamento para você acordar, para você não dormir também. Despertamento. Despertamento para o quê? Para arrependimento. Você sabia, querido, que arrependimento faz parte da vida do cristão? Que arrependimento é um dos fundamentos da vida cristã? Arrependimento é um dos fundamentos da vida cristã. Você sabia disso? Ou você pensou que a gente ia se arrepender só uma vez quando a gente aceita Jesus e nunca mais precisa? Não precisa mais. Porque afinal Jesus já morreu por todos os pecados. Por que eu vou ficar me arrependendo toda vez?
Arrependimento faz parte da vida cristã, é um dos fundamentos. Isso está escrito lá em Hebreus. Hebreus fala que um dos fundamentos é arrependimento. Arrependimento sabe que arrependimento é sinal de que nós ainda temos consciência daquilo que é pecado. Arrependimento é sinal de que nós ainda entendemos, que nós ainda temos consciência daquilo que desagrada ao Senhor. Que nós ainda temos consciência daquilo que é pecado. Por que você acha que a pessoa que não conhece a Cristo não se arrepende? Porque ela não tem consciência de que aquilo é pecado. De que as coisas que ela pratica são pecados, desagradam ao Senhor. Então para que ela vai se arrepender? Arrependimento, queridos, é um sinal. É um sinal de uma constante santificação. Como é que você vai se santificar se você não reconhece onde é que estão as tuas falhas? E nós precisamos nos arrepender de tantas coisas. A primeira delas é do orgulho de achar que não precisamos mais nos arrepender. É do orgulho de acharmos que não precisamos mais chorar diante de Deus. E deserto é lugar para que a noiva desperte para arrependimento. Eu te levarei ao deserto para falar-lhe ao teu coração. Para que você volte a se arrepender. E sabe, queridos, a Bíblia é muito top, cara. A Bíblia é muito top. Eu amo a Bíblia, cara. Eu sou apaixonado por esse livro aqui. Tenho vontade de bater ele na minha cabeça, tem vez. Jesus pregava arrependimento, João Batista pregava arrependimento. Arrependimento faz parte do reino de Deus. Se você está inserido no reino, eu tenho algo para te contar. Você está sendo chamado para viver uma vida de arrependimento. Mas por que, Biel? Porque eu vou pecar sempre? Não, porque cada vez que você está mais perto dele, você percebe mais coisas erradas em você. Quem vê Jesus de longe acha que ele é igual eu. Se eu vejo Jesus de longe, eu vou falar, cara, esse Jesus é igual eu. Você está certinho. Estou bem na fita. Mas cada vez que eu vou me aproximando mais dele, eu vou vendo o quanto ele é perfeito e o quanto eu sou falho. As minhas falhas vão surgindo, vão aparecendo quanto mais próximo eu estou de Jesus. E é por isso que nós precisamos voltar a um arrependimento genuíno no nosso coração. Sabe, queridos, eu gosto de falar que muitas vezes espiritualmente nós estamos com problemas nos rins. Alguém sabe para que serve o rim no corpo humano? Os rins são um filtro do corpo humano. O filtro, todas as impurezas param nos rins. E aí não vão para o sangue. Por isso que uma pessoa que os dois rins dela param, ela precisa começar a fazer um processo chamado hemodiálise, ou seja, que é o processo que o rim faria, que é a limpeza do sangue. E o rim é o filtro do corpo humano. Tudo aquilo que é errado, ele fala, opa, isso aqui é errado, fica, isso aqui pode passar, opa. E muitas vezes nós estamos com problemas nos rins, no nosso filtro. Nosso filtro de arrependimento passa tudo, passa todas as atitudes, passa todos os pensamentos, passa tudo aquilo, todas as conversas. E nós não conseguimos mais reter nada. Nós não conseguimos mais separar, falar, opa, isso aqui eu não posso mais, isso aqui eu não posso, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. E Davi fala assim, o Senhor é aquele que esquadrinha
os meus rins. Eu sempre nunca entendi por que Davi falava isso. Sempre pensei, nossa, Deus quer o coração, né? Mas Davi vai e fala que Deus esquadria os rins. E Davi estava falando naquele momento que Deus percebe quando a gente perde a noção do que é arrependimento, do nosso filtro moral, nosso filtro santo. E deserto é lugar para despertar para um arrependimento genuíno. E Deus está nos chamando para nos arrependermos mais uma vez diante dele, para nos colocarmos diante dele mais uma vez e dizermos: Senhor, nos perdoa, Senhor, nos conserta. Deus, eu perdi o meu coração. Senhor, eu me perdi, eu era tão apaixonado, tão intenso, tão loucão, mas eu não sei o que aconteceu, eu me perdi. Deserto é um lugar para despertar, querido, para nos despertar para o arrependimento. Deserto é um lugar para nos despertar a nossa paixão por Jesus. O livro de Oséias, esse capítulo, ele diz assim: você se lembrará, você falará comigo como nos tempos da tua mocidade, nos tempos em que você saiu do Egito. E é para despertar a paixão. E eu sei que você consegue se lembrar da época em que você entregou o teu coração para Jesus. Quando a gente entrega o coração para Jesus, a gente fica apaixonadão, não é verdade? A gente fica apaixonadão, cara. A gente quer vir em todo culto, a gente quer fazer de tudo. A gente quer orar de madrugada, a gente quer fazer de tudo, cara. Quando a gente está apaixonadão por Jesus, você ouve uma música, uma adoração, e o teu coração já despedaça, os seus olhos já ficam cheios d'água, e você fala: oh. E o Senhor quer nos despertar para uma paixão, para um amor, para uma chama, um fogo no nosso coração que arde. E quem é apaixonado, querido, ele não mede consequências. Quem é apaixonado é extravagante. Jesus é apaixonado por você, por isso que ele morreu de uma maneira mais extravagante que existia, numa cruz, pingando sangue. Se ele quisesse ser discreto, Jesus tinha vindo na terra e morrido engasgado com um caroço de azeitona. Mas quem é apaixonado é extravagante, cara. E Jesus é apaixonado pela noiva, pela igreja, por mim e por você. É por isso que ele morreu daquela maneira, a maneira mais extravagante que existia. E nós precisamos ser extravagantes diante de Deus, apaixonados, extravagantes, cara. Quando eu estou com Jesus, eu não estou nem aí, cara, para quem está me olhando, o que estão pensando. Quando eu estou com Jesus, eu sou extravagante mesmo, eu não estou nem aí para o que vão pensar de mim. Nós podemos nos lembrar daquela mulher que derramou um perfume aos pés de Jesus. As pessoas olharam para aquilo e falaram: que mulher louca, cara, na cabeça, para que fazer um negócio desse, que exagero. Mas ela foi extravagante. Ela foi extravagante. E quem é apaixonado é extravagante. Quem é apaixonado pensa o dia todo. Quem é apaixonado lembra da pessoa a todo momento. Manda mensagem, manda um oi, manda um coraçãozinho. E nós precisamos ser apaixonados por Jesus. Quem é apaixonado diz: eu te amo sem motivo, sabe?
Às vezes minha esposa está lá, deitada na cama, ou está lavando a louça, eu passo, dou um beijinho nela e falo, te amo, viu? Porque eu sou apaixonado por ela, cara. E a pergunta é, quando foi a última vez que você mandou um coraçãozinho, deu um beijinho, falou um eu te amo para Jesus, sem motivo nenhum? Estava lá no seu trabalho, do nada, falou, nossa, Jesus, te amo, cheiroso. Às vezes nós queremos fazer todo um, não, eu preciso entrar no meu quarto, fechar a porta, deixar meia luz. Para, cara, com isso. Para com isso, cara. Se apaixone por Ele. Deixa o teu coração queimar de novo. Queimar de novo, e queimar de novo, e queimar de novo. Sabe, de não conseguir parar de pensar em Jesus. Eu quero chegar nesse nível, cara, de não conseguir parar de pensar em Jesus. De reconhecê-lo em todos os caminhos. Como diz a Bíblia, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Sabe o que é isso? Ele está passando e falando assim, nossa, Jesus, 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 é reconhecer. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, mas às vezes a gente passa o dia assim, partido, vai embora. Acorda de manhã, põe o soneca umas 3 vezes lá, vai meio dormindo pro busão, eu trabalho igual um louco. Volta embora. Mas nem se lembra de Jesus. Nem se lembra de Jesus. Sabe, esses dias eu estava voltando do trabalho e quando eu volto está meio tardezinha, está aquele pôr do sol maravilhoso, muitas vezes, às vezes está meio chuvoso, mas a maioria das vezes está aquele pôr do sol. E eu estou lá com o meu fone, se você me encontrou na rua e eu não te cumprimentei, às vezes é que eu estava meio doidão, tá, gente? Estou lá com o meu fone, lá ouvindo, chapando. E aí às vezes eu paro no meio da rua, sou meio doido também, né? Paro na calçada, fico olhando para o sol, para o céu, para o nada, pensando em Deus, falando, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Eu não posso ver aquelas montanhas, aquela serra que tem ali, que eu fico imaginando Jesus voltando, galopando em cima daquele negócio. Saltando sobre os montes, eu falo, nossa, o dia que ele voltar, eu acho que ele vai vir daquele lado ali, ó. Teu coração tem que queimar por Jesus, cara. Teu coração tem que queimar por Ele. Não é de maneira automática. O que nós vivemos é um relacionamento com Ele. Jesus não é mais um amigo, um seguidor que a gente tem numa rede social, não, cara. Ele é o noivo. Ele é o noivo. Ele é o noivo. E eu sou apaixonado por Ele. E deserto é lugar para nos despertar a paixão. Muitas vezes Deus nos leva ao deserto, sabe por quê? Porque o nosso amor se esfriou. Porque o nosso amor se esfriou. Nossa paixão se esfriou, porque nós deixamos outras coisas tomarem o lugar de Jesus na nossa vida. O deserto é um lugar para despertar, sabe o que nas nossas vidas? Uma coisinha chamada devoção. É uma coisa que é pouco falada, sobre devoção, sobre exclusividade. Sobre viver em devoção a Ele. Sabe, nessa noite eu quero que você saia daqui ferido por essa palavra. Ferido por essa palavra. Porque é isso que a palavra tem que causar em nós. Ela tem que causar feridas, ela tem que rasgar o nosso peito. A
Bíblia, ela compara a palavra de Deus a uma espada. E você acha que espada serve para quê? Espada serve para quê? Para ferir. E enquanto eu preparava essa palavra à tarde, eu tive uma visão muito rápida do Senhor, mas eu estava lá sentado na mesa, lendo a Bíblia, chorando, e lendo, e chorando, e orando, e lendo, e chorando. E em um momento eu fechei os meus olhos, e muito rapidamente eu vi uma ferida. Eu vi uma ferida, um ferimento, e uma faixa enrolada. E a faixa estava até meio manchada de sangue. E eu entendo que é o Senhor querendo nos ferir o nosso coração com uma ferida de fome, uma ferida de paixão por Ele. Nós precisamos voltar a ter fome por Deus. Fome por Deus. Eu falava para o pessoal hoje de manhã na reunião que infelizmente eu já tive a experiência de ficar embriagado. Infelizmente eu já tive essa experiência. Antes de conhecer a Jesus eu fiquei bêbado de bebidas alcoólicas. E eu vou te contar uma coisa: bêbado não sente fome. Bêbado não sente fome. E se nós não estamos sentindo fome de Deus, nós estamos embriagados. Embriagados com as coisas deste mundo. Embriagados. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque ele vai ser farto. Jesus é o pão vivo. Pão vivo para quê, cara? Para matar a fome de quem tem fome. E o deserto Deus nos leva ao deserto para despertar em nós uma devoção. Uma devoção. Sabe, eu não entendo o que alguns pregadores dizem. Ai, cara, você tem que ser crente, mas você não tem que ser bitolado, não. Você não tem que ser fanático. Tem que ser sim, cara. Bitolado por Jesus, fanático, radical, sim. Extremista por Ele, sim. Você tem que ser fanático por Jesus, sim. Não é fanático pela religião, é por Jesus. Você tem que ser extremista por Jesus, sim. Você tem que ser apaixonado por Ele, sim. Amarás o Senhor teu Deus com metade do teu coração, metade da tua alma, 1/3 do teu entendimento. É isso que a Bíblia fala. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. O Senhor quer tudo de mim e de você. Ele quer tudo de nós. E o Senhor nos leva ao deserto, muitas vezes, porque nós não estamos dando tudo a Ele. Devoção é colocar Jesus no centro das nossas vidas. A Bíblia fala que Deus já colocou Ele sobre todas as coisas. O topo Jesus já tem, agora o que Ele quer é o centro. A Bíblia fala que Ele já tem autoridade, que Deus Pai já deu autoridade sobre todas as coisas a Jesus, que Ele já ocupa o topo, mas cabe a nós como igreja, colocá-lo no centro. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, mas nem todas as coisas estão submissas a Ele. E esse é o nosso papel como igreja: submetermos tudo a Cristo, submetermos tudo a Ele, colocá-lo no centro. Jesus precisa ser o centro da tua vida. Precisa ser o centro da tua vida.
E por último, queridos, o deserto vem para despertar em nós um desejo de aliança, um desejo de compromisso. Os últimos versículos desse capítulo de Oséias diz assim. Deixa eu abrir aqui. Versículo 19. O Senhor diz assim para a noiva: eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. O deserto vem para nos despertar um desejo de termos um compromisso para sempre com Jesus. Jesus não vai vir para buscar a sua ficante. Não. Jesus não vai vir para buscar aquele que ora quer e ora não quer. Não. Jesus vai vir para buscar a noiva. A noiva. E a noiva somos nós. A noiva somos nós. Então eu e você precisamos tomar uma decisão de ter um compromisso real e firme com Jesus. Você acha que alguém vai querer se casar com outra pessoa se não tiver certeza que no dia do casamento aquela pessoa vai estar lá? Você se arriscaria a casar com alguém na dúvida de que no dia do casamento essa pessoa não ia estar lá? Jesus também não vai se arriscar não, cara. Fidelidade, queridos. Aliança com Deus. Aliança não depende de circunstâncias. É por isso que um casamento é feito. Já viu os votos de casamento? Todo mundo faz aquela declaração super linda, pessoal, aquele texto, e no final fala assim: eu prometo te amar, te respeitar na riqueza, na pobreza, na saúde e na... Esses são os votos de casamento. O restante do texto é declaração de amor, mas esses são os votos do casamento. Eu me comprometo a te amar e te respeitar na saúde, na doença, na tristeza, na pobreza. Ixi, confundi tudo. Vocês entenderam? Mas na hora eu fiz certinho, né, amor? Porque não depende de circunstâncias, queridos. Nós como noiva, nós não podemos ser levados e agitados pelo vento. Ai, uma hora eu estou super bem com Jesus. Jesus pode contar comigo. Ai, outra hora não concordo muito bem com essas coisas, então acho melhor não. Melhor deixa. Não, queridos. É por isso que o casamento é feito num lugarzinho chamado altar. Sabe por quê? Altar é lugar onde as coisas morrem. Sabia disso? Altar é lugar onde sacrifícios são levantados. Altar é lugar de morrer. É por isso que um casamento é feito num altar. Porque quando você está casando, você está dizendo assim: ó, eu estou morrendo para mim. Eu estou aqui entregando a minha vida para viver pela minha esposa, pelo meu marido. Eu estou aqui tomando a decisão de matar as minhas vontades para poder te ver feliz. Por isso que o casamento é feito num altar. Por isso que todo casamento tem um altar. E precisa ter um altar espiritual também sendo levantado ali. E os nossos votos com Cristo não pode ser diferente. Nós precisamos dizer para o Senhor: Senhor, eu estou disposto a morrer todos os dias, para que a tua vontade seja feita, para que
teu reino se estabeleça, para que aquilo que o Senhor quer aconteça. Sabe, meu querido, para finalizar, talvez o ano de 2019 e até agora tem sido só um momento, um tempo onde coisas ruins têm acontecido. E você está na esperança de que um dia isso vai acabar. Ou talvez você já compreendeu que você está passando um tempo de deserto na sua vida, que o Senhor está querendo realinhar o teu coração em algumas coisas. E nessa noite é um tempo para nós nos colocarmos diante de Deus. Alinhamento não acontece assim do dia para a noite. Amanhã já estou super bem. Não, cara. É uma mudança de mentalidade. Dia após dia, dia após dia, dia após dia. Ou você acha que vai vir um pozinho de prim-pim-pim, o Espírito Santo vai jogar um pozinho de prim-pim-pim em você, e teu coração vai começar a pegar fogo por Jesus. Não, você vai alimentar a sua paixão por Jesus. Nessa noite eu quero que você olhe para dentro de você, olhe para o teu coração. Eu queria convidar o grupo de louvor para se posicionar. E eu quero que você se lembre que deserto é lugar de despertamento. É lugar de despertamento para arrependimento. É lugar de despertamento, de despertar a paixão que um dia queimou em nosso coração. Que deserto é lugar de despertar uma devoção de uma noiva apaixonada por Jesus. E que deserto é lugar de reafirmarmos alianças com Deus. Queria convidar você a ficar em pé no seu lugar, a já guardar as suas coisas. E eu quero que você, em espírito aí, olhe para dentro de você. Nesse momento eu quero que você seja a pessoa mais sincera consigo mesma.